Então você achou aquela namorada sensível, carinhosa e fiel. Pelo menos é o que você acha. Ou pelo menos é assim no começo do namoro. Pois eu sinto muito em lhes trazer mais péssimas notícias do nosso mundo. Péssimas notícias do nosso mundo feminista e feminino. Fazer o quê? Eu só falo a verdade e a realidade. Preste atenção nessas ignomínias contra os homens. São duas matérias, vamos à primeira. Servidor com salário atrasado pode ser penalizado por atraso da pensão alimentícia, diz especialista. Goiás é um dos 7 estados que decretaram até o momento situação de calamidade financeira, tendo um grande número de servidores públicos que não receberam os salários de dezembro de 2018. Com isso, importantes obrigações como, entre elas, o pagamento de pensão alimentícia ficaram comprometidas. Diante disso, surge uma dúvida. Nesse caso, o pai deve ser responsabilizado e responder na justiça pelo atraso da pensão? Segundo a advogada Cíntia Barcelos, o pai que trabalha como servidor público continua sendo o responsável direto, mesmo que o Estado atrase o salário. Assim, ele deve recorrer aos seus bens ou dinheiro em conta para fazer o pagamento da pensão. Prestar atenção nisso daqui. O pai que trabalha como servidor público continua sendo o responsável direto, mesmo que o Estado atrase o seu salário. Assim, ele deve recorrer aos seus bens ou dinheiro em conta para fazer o pagamento da pensão. E depois ainda tem mulher que tem a cara de pau de vir aqui falar que não é bem assim que as coisas funcionam. Vocês querem que eu faça o quê com essas feministas? Ou essas mulheres intoxicadas de feminismo? Tem que bloquear. Vai discutir com esse tipo de gente? Então o homem tem que vender até as calças, porque o seu salário atrasou. E ele, como vai sobreviver a pão e água? E a parte da mãe, por que não entra nesse cálculo? Eles estão trabalhando, elas estão trabalhando, estão ganhando o seu dinheiro. Porque somente é o homem que deve bancar a pensão. Eu já fiz esse questionamento. Mesmo à custa, então os homens têm que sustentar a pensão alimentícia mesmo à custa de sua própria subsistência. Eu estou dizendo aqui, a sociedade feminista não se importa com os homens. Acreditem em mim, aí está a prova. É a matéria que saiu na mídia, eu não estou inventando. Continuando, caso não tenha, o homem não tenha condições e a situação perdure por prazo indeterminado, é possível que a mãe ou responsável pelo filho entre com uma nova ação contra os avós paternos para que eles respondam pela pensão. Então, se o pai não pode pagar, põe no rabo do avô. É simples assim. Continuando, porém o pagamento atrasado sempre será de responsabilidade do pai. Ela ainda acrescenta que se for pelo rito da prisão civil, pode ser aceita a justificativa de não prisão pela falta de pagamento em razão do Estado, se caso o pai prove também sua insuficiência financeira quanto a dinheiro e em conta e bens. Em outras palavras, ou seja, em suma, o pai precisa estar literalmente falido para escapar da cadeia. Enquanto ele tiver um rádio dentro de casa, uma TV, um colchão velho, ele precisa se desfazer para pagar a pensão para as pobres mães oprimidas, que além de ficarem com a guarda compartilhada, ainda recebem todo mês por isso. Estão percebendo?
O pai não tem direito a ter uma vida minimamente digna. Ele precisa submeter aos ditames das leis feministas que privilegiam somente as mulheres. Ele precisa se sujeitar a morar num barraco e dormir num colchão velho para satisfazer os ditames das leis feministas. Mas que opressão, que patriarcado maldito é esse? Como essas mulheres são sofridas, coitadinhas delas. Continuando, há casos em que a empresa ou ente público empregadores deixavam de repassar, por alguma razão, o valor descontado em folha aos alimentandos. Houveram ações propostas diretamente contra o empregador e pleiteando danos morais e material. Nestas, o dano moral era deferido. Contudo, em tais casos, nos quais os estados decretam situação de calamidade financeira, não há como serem responsáveis pelo dano moral, explica Barcelos. Ao decretar estado de calamidade, o governador ganha liberdade para descumprir os limites de gasto da lei de responsabilidade fiscal, rever metas, repactuar dívidas e pagamentos. Além desse recurso, os estados podem aderir ao regime de recuperação fiscal e deixar de pagar por 3 anos, prorrogáveis pelo mesmo período, a dívida junto ao Tesouro Nacional e até contrair novo empréstimo. Então, o Estado pode decretar calamidade financeira, mas o pai não pode. O pai não pode chegar e dizer, ó, eu não posso pagar. Ah, então o teu pai vai pagar, o avô vai pagar. Quer dizer, o Estado, que é um ente poderoso, pega no pé de quem? Daquela parte mais fraca. Daquela parte que não tem poder, que é o homem. O Estado escapa, a mulher escapa. E quem se ferra é o homem. Para o homem, a cadeia é o destino. Agora vamos à segunda matéria. Se segure no pincel porque eu vou puxar a escada. Pensão alimentícia pode descontar até 50% do salário. Atenção! A pensão alimentícia é prevista em lei desde 1968. Trata-se de um valor que deve ser pago todos os meses por alguém que tem obrigação de auxiliar no sustento do filho. A quantia usada para prover não apenas a alimentação dos filhos, mas também tudo aquilo que uma pessoa necessita para se desenvolver de forma digna e saudável. Moradia, educação, saúde, lazer, transporte. Sim, eu sei. Os homens é que arcam com essa obrigação. Para as mães, só o capim no final do mês. Com mudanças realizadas pelo novo Código do Processo Civil de 2015, a Lei da Pensão Alimentícia traz a possibilidade de desconto na folha de pagamento das pensões em débito de meses anteriores, além da pensão mensal, podendo atingir um valor de 50% do total da folha. Esse valor será analisado com o juiz, mas a porcentagem chega a 50%. Não só de alimentos, mas também para completar dívidas. Antes esse valor era de 20% a 30%, afirmou o advogado Mariano Gil Castelo Branco de Cerqueira, que atua na área do direito civil e processual. O que eu falei aqui em outros vídeos sobre os lucradores de uma sociedade feminista? Advogados ganham bom dinheiro em cima desses litígios de pensão alimentícia, divórcios, repartição de bens. Eles não estão preocupados em facilitar a vida dos homens, porque eles vão perder dinheiro com isso. O especialista comentou as mudanças na lei da pensão alimentícia que começará a ter vigência
a partir do mês de março desse ano. As mudanças são referentes às alterações que foram trazidas pelo Código de Processo Civil, alterado em 2015, que está entrando em pleno vigor esse ano, trazendo alterações significativas quanto à execução de alimentos e inovações para que a Justiça possa efetuar o pagamento do alimento para o necessitado. Esse é um problema social, aqui nas palavras dele. E muitas vezes não é relacionado com a verdadeira necessidade que o tema merecia de atenção. Porque a questão da pensão alimentícia é levada para o ramo de uma briga entre casal, enquanto a pensão alimentícia tem a ver com o futuro e o crescimento de uma criança, disse. Futuro de uma criança é o escambau. Uma pensão de 10 mil, 30 mil, 50 mil são necessárias por uma criança? As mulheres já não estão independentes, já não estão trabalhando. Por que elas necessitam tanto desse dinheiro? Por que elas brigam tanto por causa dessa pensão? E as guardas compartilhadas, judiciário? Por que elas não estão correndo com mais facilidade? Por que não acontece isso? Qual a explicação? Mariano Cerqueira lembrou ainda que a legislação prevê o direito à pensão ainda dentro do útero. Hoje já existem casos julgados que o pagamento incide a partir da gestação com custeio da gestação, seguindo com o nascimento da criança e até os 18 anos. Ela é obrigatória e podendo ser prorrogada até os 24 anos em caso de pagamento de faculdade, por exemplo, quando comprovada a necessidade. Caso o filho seja considerado incapaz, não há prazo para fim do pagamento. Cada situação é analisada individualmente. Então, assim, vamos explicar em linguagem seca, direta, sem firulas advocatícias. A mulher pode casar novamente, ter um emprego em que ganha bem, inclusive mais do que o seu ex-marido, ter uma vida bem melhor financeiramente do que o seu ex-marido, e mesmo assim o pai é responsável ad eternum pelo seu filho. Vocês acham que isso é igualitarismo? Vocês acham que os homens estão sendo considerados nesse arranjo social? Se você pensa assim, acho melhor começar a reconsiderar suas opiniões. Comece a ler. Pare de assistir a Globo e o Big Brother. Vá se inteirar das leis. Porque você, homem casado, pode ser o próximo. Eu sei. Tem uns aqui que vêm debochar. Mas tomara que vocês caiam nessa também. Daí eu vou dar risada. O advogado revelou que o alimentante tem direito a pedir prestação de conta para que possa se ter controle sobre o destino do dinheiro pago. Muitas vezes é difundido erroneamente que o dinheiro é para a mãe. Ah, não é para a mãe. Não, imagina. Não é para a mãe. Que geralmente protagoniza a maioria dos casos. Mas é possível pedir a prestação de contas da pensão e caso a pessoa esteja desempregada ou tenha redução do salário, é possível também pedir a revisão da pensão, esclareceu. Papo furado. Por exemplo, pedir prestação de contas por uma mãe que mora em outra cidade. Como funcionará isso? Quantos meios há para fraudar essa prestação de contas? Então, essa do pai pedir prestação de contas é uma lei para inglês ver. É uma lei que está só no papel. É uma lei, é furada essa lei. Essa lei não funciona. Mas atenção aqui, eu quero avisá-los aqui de um caso importante. Você, homem que paga a pensão, nunca deixe de comunicar imediatamente a perda de emprego ou redução do salário diretamente à justiça.
Não adianta falar isso para a sua ex-mulher. Ela não está nem aí para a sua situação. Vai imediatamente ao judiciário e comunique. Ó, perdi o emprego, meu salário foi reduzido, estou na pindaíba. Avise diretamente o judiciário. Não confie. Eu vou falar com a minha ex-mulher, ela vai entender. Vai entender uma bosta nenhuma. Vai ter que colocar a justiça atrás de você. Quando você vê, estão batendo na porta da tua casa. A prisão civil por falta de pensão alimentícia é um pedido feito ao juiz pelo responsável da criança a quem deveria ser paga a pensão e pode ser solicitada após um mês de inadimplência. O período de prisão varia de 1 a 3 meses. A prisão tem caráter coercitivo e não de pena-sanção. Ao final do período preso, que será decidido pelo juiz, o devedor, na maioria dos casos, o pai, na maioria dos casos, quase 100% dos casos é o pai, continua tendo que pagar a quantia que devia antes da prisão, além dos débitos mensais que se acumularam no período em que esteve preso. A prisão não retirará a dívida, inclusive, enquanto se está preso, ela continua aumentando. Ele tem um prazo para quitar a dívida, e não quitando, vai ter outras medidas que são outras novidades, como a negativação do nome no SPC e Serasa. Pode haver também penhora de bens como automóveis, imóveis, contas e até suspensão de cartões de crédito, disse o advogado. Então, mas como é que o pai vai ganhar dinheiro se ele está preso? Lembra quando eu disse, quem é antigo aqui no canal, tem um vídeo que eu falei que havia um projeto de 2013, se não me engano, que retirava a prisão por pensão, para que o pai pudesse trabalhar pelo menos de dia e ganhasse o dinheiro para pagar a pensão. Sabe o que aconteceu? As feministas barraram o projeto. Não, os pais têm que ficarem presos. Ou seja, as feministas não estão preocupadas com o bem-estar das crianças. Elas querem encarcerar os homens. Elas querem punir os homens. Se as crianças estiverem passando fome, não interessa. O importante é que o pai está lá, na cadeia. Isso as satisfazem. O pedido de prisão para obrigar o pai inadimplente na pensão alimentícia a pagar o que deve é uma decisão da mãe, que tem a guarda da criança, com base na Lei número 5.478, de 25 de julho de 68, que dispõe sobre o pagamento de alimentos, e conforme as mudanças realizadas pelo novo Código de Processo Civil de 2015. Conforme a legislação, o pedido judicial de prisão do devedor de alimentos deve ser feita com base nos 3 últimos meses em débito. Não é necessário esperar os 3 meses de dívida para entrar na justiça contra o devedor. Isso porque novas parcelas vencerão durante o processo. A regra diz que a prisão se justifica pelos 3 meses anteriores ao ingresso da ação, ou as que forem vencer no curso do processo. O atraso no pagamento de uma só prestação da pensão entre as últimas 3 autoriza a prisão do devedor de alimentos, explica o advogado. O acordo para pagamento da pensão alimentícia é válido somente mesmo sem a presença de advogado. Esse acordo pode ser feito entre as partes, não necessariamente a pensão vai ser arbitrada por juiz. Pode ter o acordo entre as partes por fora, revela o advogado. Não aconselho isso. Não façam acordos por fora. Façam acordos no papel, no judiciário. Porque amanhã ou depois a sua ex amanhece de chifre torto e coloca você diz que não acordou nada com você pessoalmente e mete vocês na justiça. O advogado esclareceu ainda que nos casos do pai e da mãe não terem condições de efetuar os pagamentos da pensão alimentícia,
a obrigação do pagamento fica a cargo dos parentes de primeiro grau imediato. Na falta dos ascendentes, cabe aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, efetuar os pagamentos. Na linha colateral, essa forma de cobrança pode ir somente até o segundo grau de parentesco. Para os ex-cônjuges, conviventes e ex-conviventes, também é permitido esse tipo de cobrança. No caso em que se tornará o alimentante é a avó, o avô, e todas as especificidades podem recair sobre eles, podendo inclusive a serem presos. Imaginou? Os velhinhos sendo presos por não poderem pagar a pensão. Tem cabimento isso? Pontuou Dr. Mariano. Dr. Mariano revelou ainda que nem sempre quem paga a pensão é o pai. A mãe também pode ser obrigada a pagar pensão. A lei vale igualmente para os dois casos. Finalizou. Me apresente em caso em que as mulheres pagam pensão. Tragam esses dados para mim. Eu estou curioso para saber. Vamos colocar isso na realidade. Eu faço questão de trazer e fazer um vídeo e colocar os dados das mães que pagam pensão aqui no Brasil. Faço questão de colocar aqui no canal. Vamos ver quantas 0,0000001% de mulheres pagam pensão. Mas é claro que eles não vão disponibilizar esses dados. Porque seria ridículo comparar o número de mulheres que pagam pensão com o número de homens que pagam pensão. Eles passariam vergonha nacional. Então, mais duas notícias desanimadoras para os senhores que ainda estão em busca daquela, digamos, agulha no palheiro. Era isso por esse sábado. Até a próxima, senhores.